Olá, bem-vindos ao Clube de Robótica da RoboLivre. Hoje vamos fazer algo diferente. Estamos com o nosso primeiro Buzzlecast. Oh, oh. E hoje nós temos o professor Mineiro. Muito obrigado, professor, por essa oportunidade de estar aqui para Valeu. conversar com você. E sem mais Eu que delongas. agradeço a oportunidade de estar aqui. Olá, gente. Olá, pessoal. E para começar o nosso podcast assim, sem mais delongas, por favor, se apresente, diga quem o senhor é aí para o pessoal. E como é que começou essa história do senhor com a robótica? O que motivou você a trabalhar com robótica? Eu sou um professor, né? Eu acho que a coisa mais importante, a coisa que eu mais me orgulho é de ser professor. Eu gosto da robótica desde pequeno, quando eu desmontava minhas coisas. Eu, com 12 anos de idade, eu montei meu primeiro laboratóriozinho, onde eu tinha minha bancada, cheio de ferro de solda, componentes eletrônicos, fazia ali, desmontava os eletrodomésticos e construía as coisas. E tem uma carreira, a gente pode ir conversando ao longo da nossa conversa, de algumas passagens. Sim, Mas sim, eu gosto muito da robótica desde criança. O principal ponto foi descobrir que a robótica ela é algo que vai além da parte técnica, né? Algo que a gente consegue fazer transformação social com cultura, arte e tecnologia. massa. Então, eu queria fazer uma pergunta aqui. Não sei se posso fazer esse tipo de pergunta, mas o que motivou você a vir para Recife? Porque professor mineiro, né? Mas Você que é o cara do podcast, você pode fazer qualquer pergunta. então, tá. Para mim vir para cá foi um negócio bem interessante, sabe aquelas coisas que acontecem assim que parece que foram outras entidades que prepararam, assim, né? Sim. Eu me formei em ciência da computação em 2001, fui para Belo Horizonte para trabalhar, procurar, eu acho que tinha mais oportunidade, deveria ter mais oportunidade aqui em Varginha, mas eu fiquei ali um tempo que foi muito importante, que eu aprendi muito e conheci muita gente, inclusive conheci meu irmão, foi trabalhando num banco e fazendo manutenção de computadores. Eu viajava o estado inteiro fazendo manutenção de computadores. Mas o que eu queria era ser desenvolvedor, o que eu queria era ser professor. E aquilo me incomodava até que depois de alguns anos, mais de um ano, eu consegui um trabalho numa grande desenvolvedora de software, na TOTOS. Top. E aí eu fui trabalhar desenvolvendo software pela primeira vez. Em paralelo com isso, eu estava com o meu projeto de mestrado, que eu já tinha enviado a primeira vez para a UFMG, na área de colaboração entre máquinas. Tá? Já era voltado para a robótica, pensando em robôs que jogam futebol. Né? Tinha um professor lá que já tinha um trabalho mais avançado, eu já tinha visitado o laboratório dele, e aí ele me reprovou a primeira vez. Eita. Eu juntei a papelada e fui para a segunda vez. A segunda vez que eu fui reprovado no mestrado da UFMG foi exatamente no momento da minha vida que tinha quase um ano que eu estava nessa grande empresa de desenvolvimento de software. Feliz porque eu estava desenvolvendo software, mas reticente com a carreira. Eu via um cara que virava líder técnico, depois virava gerente, depois virava diretor. Isso acontecia com as pessoas à nossa volta, e a gente via que a busca das pessoas era cada vez mais ter um cargo melhor e tal. E aquilo ali não me interessava. Eu queria fazer inovação, mas não queria ficar correndo atrás de um cargo melhor e tal. Eu vi que essa busca seria melhor a minha busca se eu fosse fazer o que eu queria, ir para a área acadêmica. Foi aí que eu peguei os papéis que eu tinha acabado de ser reprovado e fui na internet. E aí eu busquei lá nos sites de universidades, nos sites que listavam os melhores cursos, né? E eu vi que a UFPE, o Departamento de Engenharia Mecânica da UFPE, estava aberto inscrições para o mestrado, né? Eu já tinha feito a Escola Técnica de Eletrônica, já tinha feito a graduação em Ciência da Computação, e lá na Engenharia Mecânica tinha uma linha de pesquisa mecânica computacional. Casou tudo, né? Porque eu acreditava que a robótica era computação eletrônica e mecânica. Olha só como é que eu era inocente. E acreditando nisso, eu mandei a documentação e fui aprovado. Então foi muito interessante
Eu já tinha uma ligação com o Mangue Beach, né? Eu já tinha, mas eu não sabia o que era o Nordeste, eu não conhecia o potencial de Recife, eu não fazia ideia. E eu tive uma semana para escolher entre continuar naquela grande empresa de desenvolvimento de software ou largar tudo e vir ser estudante de mestrado na UFPE. E foi uma escolha muito importante para a minha vida e foi assim que eu me parei em Recife. Foi assim. Então, você chegou aqui em Recife em que ano, mais ou menos? 2003. 2003. Pô, massa. Agora, como é que você conheceu assim, o mundo das competições de robótica? Porque hoje você faz parte do time da UBR, né? E como é que foi assim, chegar na UBR, na Campus Party, na Buzzline? Como é que chegou, né? Como é que o mineiro legal. chegou nessa parte? Eu acho que a gente pode deixar uns 3 podcasts para isso, né? Mas eu vou tentar fazer um resumozinho agora, mas outra hora a gente conversa mais a fundo sobre cada um, porque tem uma história Cada um tem uma massa história, em então. cada uma dessas coisas. Então, cara, como é que eu conheci a robótica, né? As competições de robótica? Eu já tinha ideia, já tinha ouvido falar, mas eu conheci ao vivo mesmo, que eu fui ver um robô que competia mesmo, que jogava futebol, foi quando eu fui no laboratório desse professor da UFMG, o Montenegro. Ele tinha um time de robôs da modalidade VSS, Very Small Size League, V3S, que a gente chama agora, que é um robô do tamanho de um pacote de caixa de fósforo, que vem 10 caixas de fósforo. Então a gente tinha 3 robôs, uma câmera em cima, e o robô tinha que achar a bola. Mas naquela época o robô não achava a bola, ele ficava rodando, era uma perdição. E aí eu ouvi dizer, naquele mesmo momento, que a RoboCup tinha feito um desafio, tinha feito uma meta, tinha feito uma coisa muito importante. Ela disse que em 2050 o campeão da RoboCup ia jogar uma partida de futebol com o campeão da FIFA, em 2050. Nós estávamos em 2001. Eu olhei aquele robô e falei, que balela, não faz o menor sentido uma coisa dessa. Foi assim que eu conheci as competições de robótica. Uma hora eu falo como que eu cheguei a ser coordenador estadual da UBR, foi uma coisa linda, mas eu não posso deixar de contar a primeira vez que eu fui numa UBR. Como é que foi? E primeiro, que ano foi isso? Cara, foi mais ou menos 2011, 2010. O senhor não era coordenador da UBR ainda não? Não, eu nunca tinha ido no UBR. E aí me chamaram, foi a coisa mais engraçada do mundo, porque me chamaram para ser juiz. E quando eu cheguei lá, eu não sabia nem a regra, mas me chamaram para ser juiz-chefe, o chefe dos juízes. Que não sabia nem a regra da competição. Eu acho que ninguém sabia mesmo, então ficou por isso mesmo. Mas era lá na ETEPAN, na escola. ETEPAN, sim. E aí uma competição ainda começando, eu acho que devia ter uns 30 competidores de Recife, as 30 equipes, mais ou menos, e a maioria não conseguia cumprir o percurso, né? E aí eu estava lá observando, né, tinha os juízes que tinham que saber mesmo a regra, são os juízes que estão lá na pista, na arena, né? O meu negócio era coordenar os juízes, evitar para que não tivesse confusão, se tivesse algum ponto de questionamento, a gente atuar ali de forma a manter a calma, né? É isso que eu não soube fazer. Mas é por isso que eu nunca mais fui juiz na minha vida. Sabe por quê? Um dos robôs conseguiu fazer o percurso. Depois isso não é bom, não? É bom, é ótimo. Só que foi tão bom que eu comecei a abraçar os meninos do robô. Na hora que o robô conseguiu, eu gritei e abracei os meninos que tinham feito o robô. Mas não é que tinha uma mãe do aluno que não tinha conseguido fazer. De outra equipe. De outra equipe. E começou a gritar, o juiz é roubado, o juiz é ladrão, ele é amigo dos meninos. Eu nunca tinha visto os meninos até então, né? O Diogo, o Lucas, o Eric, meninos que hoje trabalham comigo, que trabalharam comigo, que competiram comigo, participaram do meu time, esses meninos que eu dei um abraço, eu não conhecia, não fazia ideia de quem eram. Pessoas que são fantásticas, que você vai trazer para conversar aqui. Claro. Foi essa minha experiência, primeira experiência da UBR. Poxa, então isso foi em 2010, 2011, né? Por aí. E foi mais ou menos nessa época, assim, mudando de um polo a outro, mas seguindo essa mesma cronologia. Foi mais ou menos nessa época aí que surgiu a ideia da Robô Livre? Então, a ideia da Robô Livre, né?
É interessante que a ideia, ela não é uma ideia, são uma coisa de outras entidades, né? Então não é a gente que comanda isso, né? Então isso já aconteceu há muito tempo, isso acontece no futuro, isso ainda vai acontecer. Mas o que aconteceu ali em 2010 foi um ponto muito importante. Por quê? Em 2005 eu termino o mestrado, tá? Eu falei que eu ia fazer o robô jogar futebol, mas essa seleção que eu passei no mestrado para vir para a UFPE não foi só o mestrado que eu ganhei de brinde um projeto da Petrobras, que ia financiar os robôs para eu fazer os robôs compartilharem uma mesma tarefa. Mas quando eu fui comprar os robôs, na época eram humanoides que faziam parte que eu ia trabalhar, o robô mais barato custava quase R$1 milhão. Hoje a gente tem o robô Now que custa R$200 mil. Naquela época não tinha. É menos caro, né? Hoje tem o Alpha custa R$4 mil, R$5 mil. Vou pegar um Alpha aqui para... E a gente não tinha como comprar. Eu tinha dinheiro, a Petrobras me deu uma grana boa para fazer meu projeto de pesquisa, mas não tinha como comprar. Então eu falei assim, já que não dá para comprar, eu vou fazer um. Eu vi que tinha um projeto do OpenPino, um robô humanoide open source, mas era no Japão, o material para comprar não tinha aqui no Brasil. Então eu falei, não, eu vou fazer um com peças que dá para comprar no Brasil, que seja mais em conta e tal. E o meu mestrado, ele mudou, em vez de ser trabalhar com cooperação entre máquinas, foi o desenvolvimento de um robô bípede autônomo, que em 2005 eu disponibilizo na internet. Para isso eu comprei o domínio www.robolivre.org. E no robolivre.org não tinha site, tinha um link, que você clicava lá e vinha o projeto mecânico, todos os softwares e o projeto eletrônico, para você montar o Mineirinho, que era o nome dele. Mineirinho. É uma sigla que eu nunca consigo lembrar. Robô Móvel Nacional para Estudo da Olimpíada. É um negócio assim. Mas tem a ver com mineiro, né? Não, é uma sigla. Mas aí, o que aconteceu? Em 2005 a gente faz isso e o tempo passa. O tempo passa e muitas pessoas vão baixando software, vão montando. Deu que mais 100 porque mil? A ideia era que as pessoas construíssem o robô, melhorassem o robô e punha. 3 pessoas. Em 2010, 3 pessoas tinham baixado o software. Um foi o cara que fez mestrado depois de mim, o meu professor obrigou ele a usar. E o outro cara era um cara que foi dividir apartamento comigo e eu paguei muita cachaça para ele e aí ele botou no doutorado dele fazer umas experimentações também de simulação de inteligência artificial para fazer a movimentação dele. O terceiro nem sei, eu acho que era só 2. Mas o problema é o seguinte, em 2010 que você falou, né? Em 2010 eu tinha 2 problemas. Um problema é que ninguém abaixava o Robolivre lá, né? O outro problema foi o seguinte, em 2005, quando eu botei o negócio no ar, eu saí de Recife em 2007, fui morar no Rio de Janeiro, voltei eu paguei minha língua. Voltei a ir trabalhar numa empresa desenvolvendo software, mas dessa vez eu não desenvolvia software, eu desenvolvia slideware. Já viu isso? Eu fui arquiteto de sistemas, em vez de fazer software, eu fazia slide. Eu era um cara, eu analisava tecnicamente mais de 600 sistemas, que eu determinava a integração desses sistemas, qual que deveria ser continuado, descontinuado, como que a gente faz ir para plataforma baixa, alta. É um trabalho massa. Eu aprendi como que funcionavam 600 sistemas. Foi uma época legal, um aprendizado fantástico, eu aprendi muito. Era numa empresa de telecom, uma grande empresa de telecom. E eu consegui ganhar dinheiro. E aí eu montei um laboratório na minha casa. Eu tinha um laboratório que tinha furadeira de bancada. Naquela época não tinha impressora 3D, mas tinha osciloscópio, tinha uma bancada de solda, tinha uma bancada tinha vários motores, não tinha máquina de corte a laser, mas eu tinha todo o aparato para trabalhar acrílico com riscadores e outras formas. E aí eu tinha esse laboratório em casa, no Rio. Em 2010, quando eu venho para Recife de volta, eu fui morar na casa da minha sogra. Eu tinha comprado um apartamento, estava na planta, ele ia ficar pronto, eu fui morar na minha sogra. Eu não tinha onde guardar esse raio desse laboratório. E ninguém usava o robô.
E eis que eu ia para o trabalho, estava indo para o trabalho, dormindo, né? Eu conseguia dormir em pé no ônibus naquela época. Caralho. Eu vinha dormindo em pé, quando eu abri o olho, eu vi uma escola. Aí na hora que eu vi a escola, eu falei, puxa, passei do ponto, porque eu descia no ponto antes da escola. Eu nem tinha reparado que tinha uma escola ali, porque eu sempre descia no ponto antes. Mas nesse dia eu tinha perdido o ponto, aí eu fui ver que tinha uma escola. Escola Poeta Manuel Bandeira. Eu fui lá, pedi uma sala e coloquei esse laboratório numa sala dessa escola. E comecei a dar aula voluntário para os estudantes daquela escola. E foi assim que surgiu o Robolivre. Caramba. Isso aí foi o quê? 2010? 2010. 2010. Aí em 2011 você foi para o BR como Juiz, foi. Alguma coisa desse tipo, mas aí depois foi que chegou a ser coordenador, mas isso aí já é história para outro vídeo, né? Você que sabe, você que comanda, você é o diretor. Então vamos fazer o seguinte, já que você começou a falar do começo da Robolivre e tal, conta uma palhinha assim, não precisa contar toda a história não, para dar um gostinho pro pessoal, conta o começo, alguma história da Campus Party, ou até da UBR mesmo, que você ficou, nossa, se desse errado ia dar muito errado. Essa história, tem uma história que você me contou, se desse errado ia dar muita coisa deu errado, muita coisa. Mas tudo que deu errado é porque precisava daquilo para dar certo. Na verdade, no final, tudo dá certo, porque essas entidades, elas acabam cuidando de tudo, mesmo quando a gente não está sabendo. Muitas vezes a gente sai de cena, muitas vezes a gente tem questões de saúde, inclusive, que são importantes para aquele acontecimento, para aquela coisa acontecendo aquilo ali. E a gente vai saber depois ou antes. Mas eu não sei, cara, te contar uma história, cara. Tem muitas. A gente está falando de competição, né? Eu vou falar da primeira competição que eu participei mesmo, que eu fui competir. Já foi mais para frente, foi em 2014. Foi com o Isaac, né? Isso. Mas essa história é boa, essa história é massa. Essa já conhece, eu não vou contar, não. Não, vai lá, você não vamos lá. Então, o que aconteceu? Eu trabalho no maior centro de inovação do Brasil, um dos mais importantes do mundo. E a gente teve um direcionamento do conselho que era para a gente ter expertise na área de robótica. E caiu ali para mim uma missão junto, claro que de forma amparado por várias pessoas ali, por muitas pessoas muito mais sêniores, mas eu tive a oportunidade de fazer uma busca, de verificar como que a gente podia ter uma expertise em robótica dentro de um instituto, dentro de um centro de inovação, que ainda não trabalhava com robótica, embora fosse referência mundial a nível de desenvolvimento de software. Eu fui pesquisar no mundo. Quais são as empresas do mundo que fazem robótica? Naquela época a Boston Dynamics era que estava bombando. Junto com a Boston Dynamics, mais 8 empresas tinham sido compradas pela Google. Eu vi que todas elas estavam no meio de competições de robótica. A Boston Dynamics no DARPA Challenge, outras na RoboCup, a Kiva Systems, a Aldebaran. Várias empresas trabalhavam, cresceram, as principais empresas de robótica que tinham em 2014, elas tinham vindo de competições. Então foi quando eu sugeri que a gente olhasse melhor como é que eram essas competições. Eu já acompanhava, né, já tinha participado. Sim. E coincidentemente em 2014 teve a competição mundial da RoboCup na Paraíba, em João Pessoa. E nessa competição mundial, pela primeira vez, a gente foi lá para ver o que estava tendo de melhor no mundo e se a gente tinha como se encaixar. Foi quando a gente viu que tinha uma modalidade, né? A RoboCup tem futebol de robô, desde aquele quadradinho que eu falei do V3S, até robôs humanoides adultos. Tem o Kid Size, que são robôs desse tamanho, tem o Teen Size, que são robôs médios, e tem os Adult Size, que são robôs grandes mesmo, que jogam futebol. Tem resgate com robôs bem sofisticados, robôs que voam, tem todo tipo de robô. Mas tinha uma modalidade que me despertou interesse,
uma unidade chamada At Home. Era para desenvolver robôs que iam interagir com as pessoas em tarefas domésticas. E aí eu voltei para Recife e disse, olha, tem uma competição chamada At Home, só tem um time, não tinha nenhum representante do Brasil na competição mundial. E a gente tem 1 ano para a próxima competição mundial. Vamos desenvolver um robô para disputar essa categoria? E a galera do César, na mesma hora, me deram todo o recurso e infraestrutura para me construir um robô em 1 ano. Quando a gente foi fazer a inscrição, cara, a gente descobriu que só poderia ir para o Mundial se passasse pela Robocup Nacional. Embora nenhum time tinha ainda porte para ir para a competição mundial naquela época, tá? Hoje a gente já teve um time da FEI que foi campeão mundial. Mas em 2000, da FEI daqui, em 2018 eles foram campeões mundiais da FEI de São Paulo, de São Bernardo do Campo. São Bernardo? Tem uma FEI no Brasil, né? A FEI, O pessoal da FEI, eles que disputavam com a gente em 2000 e... Eu vou dar spoiler. Bom, o que aconteceu? A gente tinha que fazer o robô para ir uma competição que ia ser dali a 2 meses. Como é que se faz um robô para ir para a competição em 2 meses? Os robôs que tinham lá eram robôs bem avançados e tal. E a gente tinha, há pouco tempo antes, vários meninos que formaram na escola Cícero Dias, uma escola técnica que o César participa junto com a Oi Futuro, fazendo um projeto, uma escola técnica, né, estadual. 17 meninos que se formaram naquele ano, eles foram contratados como estagiários do César. E alguns deles estavam ali ainda buscando aonde ser alocados. Então, 5 desses estudantes eu consegui trazer para dentro do laboratório de sistemas embarcados, no Magic Labs, e esses meninos construíram um robô para ir participar da Campus Party. Mas era um robô gambiarra, um gabinete de PC velho, com 2 motores de vidro elétrico de carro. Ele tinha uma barra de alumínio e a gente vestiu uma roupa nele. Mas ele tinha uma coisa muito interessante, ele tinha um celular amarrado num cabo de vassoura e ele ficava andando pela Campus Party. Quando alguém chegava na frente, ele tirava selfie. E todo mundo achava que ele postava no Facebook, ele tinha o Facebook dele. Mas na verdade era no final do dia, os meninos pegavam ele lá e descarregavam no Facebook as fotos. Mas todo mundo achava que ele estava postando. Bom, 2 meses para fazer um robô. Não dá. Eu disse pra galera, nós vamos levar o Isaac. Aí todo mundo riu da minha cara, né? Pô, levar o Isaac para uma competição onde os robôs são plataformas que custam 500 mil reais, super precisas e rápidas. Não, ninguém falou que a gente tem que ganhar a competição do Brasil, falou que a gente tem que participar. A gente participa da competição, depois a gente faz um robô para ir para o Mundial. Ah, porque não teria concorrência para ir para o Mundial? Não, na competição At Home, a gente tem mais de uma vaga por país. Então, basta você participar e passar da seletiva para ir para o Mundial. Você não precisava necessariamente ser campeão. Entendi. Se você participasse da competição Robocup Nacional e depois preparasse um material para mandar para a seletiva, você poderia ir. Tanto é que teve ano que foram 3 equipes do Brasil para o Mundial. Mas naquele ano, a gente chegou lá, né, primeiro foi convencer as pessoas de ir lá com o Isaac. Eu convenci não, a galera foi porque não tinha o que fazer. Não tinha alternativa, né? Bom, mas a gente fez uma parceria muito massa com quem sabia, com quem entendia. Nós fomos no Voxer Labs, um laboratório de pesquisa que tem lá na UFPE, dentro do Centro de Informática, da Verônica Tech Rib. Né? Quem trabalhava lá era Juma, um cara fantástico, um desenvolvedor que tinha desenvolvido uma suíte chamada Voxer Brain, uma suíte de realidade aumentada e visão computacional. A gente fez uma parceria no qual essa suíte a gente colocou nessa gambiarra do Isaac, a gente tirou os ferros com as roupas e fez um dispositivo como uma caixa de sapato, parecia uma caixa de sapato, um armário de pôr sapato. E aí a gente teve um diferencial.
Um pouquinho antes, em 2010, eu conheci Mabuse. HD Mabuse, um dos ícones do Mangue Beat. Ele me ensinou o que era tecnologia. Ele me ensinou que a robótica, antes de ser computação eletrônica e mecânica, ela era arte. Era importante a gente ter a interação, era design, era psicologia, era antropologia. E no César tinha todos esses profissionais que a gente juntou no time. E o nosso robô, ele tinha rosto. Ele tinha um rosto de desenho animado. Naquela época nenhum robô da competição tinha rosto. O nosso foi o primeiro. Depois disso, todos os robôs hoje têm rosto. Não é terror. Ele tinha um coração. O coração era uma luz, um LED, uma fita de LED que ficava piscando dentro daqueles negócios de mola, de ficar brincando assim. E as designers, elas falaram pra gente que aquilo ali era um coração. E a gente fez um circuito para o LED ficar piscando. O circuito mais simples que você faz, a primeira coisa que aprende em eletrônica é fazer um pisca-pisca. Um capacitor, um resistor, e aí, dependendo da corrente que está passando naquele momento, ele pisca mais rápido, mais devagar, mais forte, mais fraco. E a gente foi para a competição. E a primeira coisa que tinha na competição era a gente mostrar qual que era a contribuição que a gente estava dando, qual a contribuição científica que o robô que a gente levou estava dando para a humanidade. Bom, o primeiro robô, nós fizemos um sistema de navegação ultra preciso, ele navega autonomamente, era uma plataforma Pioneer que custa R$1 milhão. Plataforma da Pioneer, né? E aí ele fazia navegação e tal. O segundo veio falar do braço, que ele tinha acabado de implementar, um braço robótico, nós nem braço tinha, um braço robótico, e aí a contribuição dele era no sistema de cinemática direta e reversa para fazer o controle de trajetória do braço, desviando de obstáculos e tudo mais. E chegou a nossa vez lá, e aí o que você trouxe de novo? E é aquelas coisas, né, que na hora convergem. E aí eu disse, hoje, muito mais importante do que a gente ter um robô rápido, preciso, repetitivo, é a gente ter um robô que interage com as pessoas. Nós estamos vivendo um momento que os robôs saem das linhas de produção, onde eles viviam isolados, e começam a interagir com as pessoas. Por isso, a gente estuda a emoção das pessoas que interagem com o robô. E para isso a gente trouxe o conceito de robótica emotiva. E o nosso robô tem um coração, como o coração de uma criança. Se ele anda mais rápido, o coração pisca mais rápido. Se ele anda mais devagar... Nada disso tinha sido pensado, foi na hora. E deu certo, porque na verdade ele piscava mesmo, a gente não fez, a gente fez um pisca-pisca, pronto. Bom, o negócio deu tão certo, cara, que a gente saiu da primeira parte da competição em primeiro lugar. Porque foi a maior contribuição científica que a gente tinha, era diferente dos outros. E como a gente não tinha condição nenhuma, a gente olhou um para a cara do outro e falou assim, nós estamos em primeiro. Agora nós vamos lutar até o fim. A gente foi lá no hotel, pediu um quarto. Montamos lá nosso laboratório. Ficamos uma semana sem dormir. Quando uma pessoa estava desenvolvendo, às vezes a outra não tinha o que fazer. Mas não dormia só para dar apoio moral. A gente foi estroçalhado na próxima etapa, aí depois teve o Robotizou, aí nosso robô lá com o Voxer Brain detonou, mandou bem pra caramba. A gente disputou ponto a ponto e fomos campeão da Robocamp de 2014. Campeão da Robocamp em 2014, isso em João Pessoa. Não, isso foi em São Carlos, na etapa nacional. Tinha tido a Mundial em João Pessoa em 2014, em julho. Em setembro teve a etapa nacional em São Carlos. E aí foi a que a gente competiu pela primeira vez, em 2014. Aí vocês foram campeões nacionais latino-americanos. Caramba, então a gente
pode dizer que o Isaac foi a maior contribuição que fez, assim, o robô que mais te marcou? Ah, ele me Como é? marcou muito, viu? É uma história assim que eles, pô, esse robô foi. Cara, o Isaac, ele é muito importante na minha vida. Agora, é, poxa, eu lembro que lá no César o Isaac tá desmontado, né? Tá. É até triste assim de ver um coisa Não, que foi tão. não. O robôs não foi feito para durar o resto da vida. Robôs foram feitos para abrir frentes. Então, embora ele não esteja montando, a pesquisa em visão computacional está acontecendo. A pesquisa de robótica emotiva está acontecendo. Existem vários projetos lá. Existe o Mars. O Mars é um companheiro, ele é desse tamanho, e ele foi desenvolvido ali antes da Alexa. E ele inspirou muitos dispositivos parecidos com a Alexa. Ele é um robô com inteligência artificial. O Isaac foi base para muita pesquisa e ainda é hoje, né? A gente monta vários robôs, tem um robô que vai ser atendente em shopping, tem robô que vai para a área de saúde, tem baseado na tecnologia que a gente desenvolveu com o Isaac. Cada coisa tem seu tempo. 2014 a 2016 foi o tempo do Isaac. Hoje é o tempo de realizar transformação social com cultura, arte e tecnologia a partir da pesquisa que a gente desenvolveu com ele. E dos próximos robôs que estão por vir. E mais um monte que tem no meio do caminho. Agora, para quem quiser, pode ver o Isaac funcionando, tem algum local na internet que tem algum... Tem, se você colocar Meet de encontrar, M-E-E-T, espaço, I-Z-A-K, Meet Isaac. Você vai ver um vídeo que é bem legal, mostra ele em ação. Vamos botar aqui vou pesquisar e vamos botar na Bota descrição, aí na descrição. aqui. Botar aqui embaixo para o pessoal ver depois, Meet Isaac, né? Isso. Cara, então se a pessoa quiser ver o código do Isaac, é possível? No GitHub, tá lá no GitHub, totalmente aberto. Totalmente massa. Desde sempre, todos os robôs que eu costumo fazer são open source. Inclusive a gente vai competir. Quando a gente vai competir, o pessoal que está competindo com a gente tem acesso ao nosso código-fonte em tempo real. Eles veem cada commit que a gente está fazendo. Eu já falei para as pessoas que às vezes trabalham, às vezes chegam pessoas novas no laboratório, lá no Garagino, que é onde eu atuo mais tempo hoje. As pessoas chegam e falam assim: eu tenho uma ideia fantástica, você não conta para ninguém. Eu falei: não, você não conta para mim. Porque se você falar para mim, eu vou abrir. E vai ser open source. Vai para todo mundo essa ideia, né? Eu acredito no compartilhamento. Eu acredito na coopetição. A gente compete interagindo, colaborando. Esse competição seria de cooperação? De colaboração, de cooperação. Pô, massa. Então, para fechar aqui nossa entrevista de hoje, você tem algum conselho, alguma história assim para marcar? Para quem quiser entrar no mundo da robótica, quem está assistindo esse vídeo com 16, 17, 18 anos, quer entrar no mundo da robótica, aqui no Brasil, o pessoal de fora, você já vendo esse vídeo, para inspirar a pessoa, né? Uma coisa assim, uma coisa que lhe motiva. Tem uma coisa que lhe motiva que você possa compartilhar com as pessoas? O que motiva mais é saber que a tecnologia é cada vez mais acessível e a gente tem que usar ela para a gente não ficar atrasado com relação aos outros países. Então a gente precisa de colaborar, de transmitir o conhecimento. Então, quando a gente começa essa história em 2005, 2010, era difícil convencer as pessoas que elas poderiam fazer robô. E hoje eu digo, e as pessoas hoje acreditam, é fácil fazer. Você está aí, quantas pessoas estão com a gente fazendo robô? Nós não somos diferentes de ninguém. Nós somos de careta, mas isso não quer dizer que a gente seja diferente. Não precisa de ser nerd careta para desenvolver um robô hoje em dia. A gente tem muita coisa na internet, a gente tem muita coisa aberta, você tem nas comunidades. Quantos de nós temos andado aí pela comunidade fazendo competições como o Buzzline, por exemplo, que é uma modalidade super acessível. O robô
não custa nem R$ 200 e a pessoa que nunca viu uma robótica na frente consegue competir em menos de uma semana. Está muito fácil as coisas hoje, é fácil desenvolver, mas é difícil a gente desenvolver com consciência, desenvolver enxergando o futuro. A gente precisa enxergar o futuro e esse futuro é ancestral. Futuro é ancestral, gostei. Então, com essa frase de o futuro é ancestral, eu encerro nossa entrevista de hoje, Mineiro. Obrigado pela oportunidade de vir aqui, dar o seu tempo para contar essa história para a gente. Então, pessoal, se vocês gostaram dessa entrevista com o professor Mineiro, comente aqui. Se você tem alguém do mundo da robótica que você quer ver sendo entrevistado aqui, diga nos comentários, diga na nossa página da Robolivre na internet. Né? E eu que agradeço por estar aqui, Rafa. É do aqui nesse espaço que é o Robolivre, esse espaço que somos nós, que são vocês que estão vendo. E vocês que chegaram até aqui, né? Se você chegou até aqui, quer dizer que você não tem o que fazer. Massa, valeu, gente. Um abraço. Um abraço. Até a próxima.